Em meio ao frio, à fome e ao abandono das ruas, uma menina caminha sozinha, perdida entre sombras e solidão. Entre sacolas rasgadas e papelão molhado, ela escuta um choro fraco que não deveria estar ali. Ao se aproximar, encontra um bebê abandonado, frágil, com um medalhão que guarda um segredo inimaginável. A partir daquele momento, suas vidas se entrelaçam, dando início a uma jornada capaz de mudar tudo para sempre. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O vento cortante de julho atravessava as frestas do papelão que Yara usava como casaco improvisado. Aos 16 anos, ela conhecia cada canto do lixão da vila estrutural, na periferia de Brasília, como a palma de suas mãos calejadas. O céu alaranjado anunciava o fim de mais um dia de batalha pela sobrevivência, enquanto o sol se punha atrás das montanhas de resíduos que formavam aquela paisagem desoladora. Yara Silva ajustou o boné surrado que protegia seus cabelos cacheados e continuou sua busca diária. Os olhos castanhos, sempre atentos, vasculhavam cada saco rasgado, cada container enferrujado, em busca de qualquer material reciclável que pudesse ser vendido ou algo que servisse para sua próxima refeição. Garrafas PET, latas de alumínio, papelão, tudo era potencial fonte de alguns trocados. Hoje o dia foi magro, pensou, observando o carrinho de supermercado onde guardava seus achados. Apenas algumas latinhas e alguns pedaços de fios de cobre. Não daria para muito. Talvez apenas para um pão e um copo de leite. Seu estômago roncou, relembrando-a que não comia desde a manhã, um resto de bolacha encontrado na véspera. Yara não tinha família, ou melhor, não tinha uma que pudesse chamar de sua. Crescera em um abrigo estadual até os 14 anos, quando decidiu que a liberdade das ruas, apesar de cruel, era preferível às regras rígidas e ao abandono disfarçado de cuidado institucional. Desde então, sobrevivia por conta própria, dormindo em um velho vagão de trem abandonado nos arredores do lixão, uma relíquia esquecida dos tempos em que Brasília ainda era um sonho em construção. O silêncio do entardecer era quebrado, apenas pelo barulho distante de outros catadores e pelo som do plástico arrastado pelo vento seco do cerrado. Foi quando, entre o ruído monótono daquele cenário familiar, algo diferente capturou sua atenção. Um som frágil, intermitente, quase imperceptível. Deve ser um gato abandonado, pensou inicialmente, continuando sua tarefa. Mas o som persistiu, ganhando um contorno mais definido à medida que se aproximava de um amontoado de sacos pretos e pedaços de isopor. Não era o miado de um gato. Era um choro. Um choro humano. Yara parou, imóvel. Seu coração acelerou. Guiada mais pelo instinto do que pela razão, caminhou lentamente em direção ao som. Afastou alguns sacos plásticos com cuidado e então viu um pequeno embrulho trêmulo envolto em um cobertor sujo. Seus dedos hesitaram por um instante antes de revelar o que havia ali. Um bebê, pequeno, com não mais que alguns meses de vida. Seu rostinho avermelhado pelo choro e pelo frio contrastava com a pele pálida. Os olhinhos, inchados de tanto chorar, se abriram brevemente ao sentir o toque de Yara, revelando um azul profundo e assustado. «Meu Deus!» exclamou Yara, sentindo uma onda de pânico e compaixão. Sem pensar duas vezes, tirou seu casaco improvisado e envolveu a criança, tomando-a nos braços. O bebê estava gelado, tremendo, mas seu choro imediatamente se acalmou um pouco ao sentir o calor humano. O sol já havia desaparecido por completo e a temperatura caía rapidamente, como era típico nas noites do cerrado. Yara sabia que precisava agir rápido. O bebê precisava de calor, comida e cuidados que ela mal podia oferecer a si mesma, mas algo dentro dela, um instinto protetor que desconhecia possuir, a impulsionava a seguir em frente. Com o bebê nos braços, abandonou seu carrinho, de materiais recicláveis, o sustento do dia seguinte, e começou a correr em direção ao seu abrigo improvisado. O vagão de trem ficava a cerca de 20 minutos dali, e cada segundo parecia crucial. Durante o caminho, sentiu o pequeno corpo se mexer contra seu peito. O bebê agora soltava apenas gemidos fracos,
como se estivesse economizando suas últimas forças. Yara corria entre montes de lixo, poças de água suja e terrenos baldios, ignorando o cansaço e a fome que sentia. Ao chegar ao vagão, empurrou a velha porta de metal que rangeu alto no silêncio da noite. O interior era simples, mas surpreendentemente organizado. Um colchão fino no chão, algumas caixas onde guardava seus poucos pertences, uma pequena mesa improvisada com caixotes e uma vela já pela metade, seu único recurso para iluminar as noites sem lua. Colocou o bebê sobre o colchão e rapidamente acendeu a vela. A luz fraca da chama pôde finalmente observar melhor a criança. Era um menino, pelo que podia perceber através das roupas sujas e molhadas. Não parecia ter machucados visíveis, mas seus lábios estavam secos e arroxeados pelo frio. Yara remexeu em suas caixas até encontrar uma camisa velha mais limpa, que usava apenas em ocasiões especiais, como visitas ao centro da cidade. Com cuidado, despiu o bebê das roupas molhadas e o envolveu no tecido seco, esfregando delicadamente seus bracinhos e perninhas para estimular a circulação. Seu estoque de comida era praticamente inexistente. Apenas metade de um pão francês endurecido e uma garrafa de água pela metade. Amassou um pedaço de pão com os dedos, umedeceu com um pouco de água e, com extremo cuidado, ofereceu a mistura pastosa para o bebê, que aceitou com avidez, sugerindo que estava há muito tempo sem se alimentar. Foi enquanto o alimentava que notou algo pendurado no pescoço da criança. Um medalhão prateado visivelmente caro, diferente de qualquer coisa que já tivesse visto no lixão. A peça era trabalhada, com detalhes que brilhavam mesmo à luz fraca da vela. No centro havia um símbolo que lembrava um brasão, um M maiúsculo entrelaçado com ramos de café encimado por uma pequena coroa. Yara tocou o objeto com curiosidade. Aquilo certamente não pertencia ao seu mundo. Era algo de gente rica, de pessoas que ela só via passar em carros de vidros escuros, quando se aventurava pelo plano piloto, o coração planejado de Brasília. "Quem é você, pequeno?" sussurrou, observando o bebê que agora, com um pouco de alimento no estômago e calor nos membros, começava a adormecer. E como foi parar naquele lugar? A noite avançava e Yara permaneceu acordada, velando o sono inquieto da criança. 1000 perguntas passavam por sua cabeça. Deveria procurar ajuda? Levá-lo a um hospital? Entregá-lo às autoridades? O medo de que o bebê fosse simplesmente levado para um abrigo como o que ela conhecia tão bem a fazia hesitar. Por outro lado, o medalhão sugeria que aquela criança tinha uma história, talvez uma família que a procurava. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas do vagão, Yara já havia tomado sua decisão. Não podia cuidar adequadamente daquele bebê. Não tinha recursos, conhecimento ou condições. Precisava buscar ajuda, mas faria isso com cautela, escolhendo bem em quem confiar. Lembrou-se então de Dona Jurema, uma senhora idosa que mantinha uma pequena farmácia comunitária na vila estrutural. Algumas vezes, quando Yara adoecia, a mulher lhe oferecia medicamentos básicos sem cobrar, ou lhe dava um copo de leite quente nos dias mais frios. Se havia alguém em quem podia confiar naquele momento, era Dona Jurema. Com o bebê agora mais aquecido e minimamente alimentado, Yara o acomodou contra o peito, improvisando um carregador com um pedaço de tecido. Deixou o vagão, tomando cuidado para não ser notada por outros moradores da região. Quanto menos pessoas soubessem sobre o bebê, melhor. O caminho até a farmácia de Dona Jurema seria longo e cada passo seria decisivo para o futuro daquela pequena vida que, por alguma razão que ainda desconhecia, havia sido colocada em suas mãos. As ruas da vila estrutural começavam a despertar quando Yara, com o bebê firmemente aninhado contra o peito, atravessava becos estreitos e ruas de terra batida. Evitava os olhares curiosos de vizinhos que já iniciavam sua jornada diária, alguns a caminho do trabalho, outros organizando seus carrinhos para mais um dia de coleta no lixão. A pequena farmácia de Dona Jurema ficava na parte mais estruturada da comunidade, uma construção simples de tijolos aparentes, com uma placa desbotada onde se lia Farmácia Esperança.
Antes mesmo de chegar à porta, Yara sentiu o bebê se mexer e começar a choramingar novamente. O improviso alimentar da noite anterior claramente não havia sido suficiente. Respirou fundo e empurrou a porta, fazendo soar uma pequena sineta. O interior era limpo e organizado, com estantes repletas de medicamentos básicos, ervas medicinais e produtos de higiene pessoal. Atrás do balcão, Dona Jurema, uma senhora de seus 60 anos, pele morena marcada pelo tempo e cabelos grisalhos sempre presos em um coque, arrumava alguns frascos. "Bom dia, minha filha", disse a senhora, virando-se com um sorriso que logo se transformou em expressão de espanto, quando notou o embrulho nos braços da jovem. "O que temos aqui?" "Dona Jurema, preciso de ajuda." Yara falou baixo, olhando nervosamente para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas na pequena farmácia. Então, com cuidado, descobriu parcialmente o rosto do bebê. "Encontrei ontem no lixão. Não sei o que fazer." A farmacêutica deixou escapar uma exclamação de surpresa e rapidamente contornou o balcão, aproximando-se para examinar a criança. Seus olhos experientes avaliaram o estado do bebê com preocupação crescente. "Meu Deus! Do céu, Yara! Essa criança precisa de um médico urgente. Está desidratada e parece ter hipotermia." Dona Jurema tocou a testa do bebê com as costas da mão. "Venha comigo para os fundos. Vamos aquecê-lo e tentar dar algo mais adequado para ele comer enquanto decidimos o que fazer." Na pequena sala dos fundos, que servia de estoque e área de descanso, Dona Jurema preparou rapidamente uma mistura de água morna com glicose. Com a experiência de quem já havia ajudado muitas mães da comunidade, alimentou o bebê usando uma seringa sem agulha, pingando o líquido lentamente no canto de sua boca. "Ele está respondendo bem", comentou, observando como o bebê engolia com mais vigor. "Onde exatamente você o encontrou, Yara?" Enquanto relatava os detalhes do encontro, Yara mostrou o medalhão que o bebê trazia no pescoço. Dona Jurema ajustou os óculos de leitura que pendiam de uma corrente em seu pescoço e examinou a peça com atenção. "Isso não é um medalhão qualquer, menina", disse finalmente, devolvendo a peça. "É de ouro puro, e esse brasão..." Hesitou como se buscasse palavras. "Esse símbolo pertence à família Monteiro, os donos da maior empresa de construção do Centro-Oeste." Yara sentiu um frio na espinha. "Como a senhora sabe disso?" "Todo mundo em Brasília conhece os Monteiro. São praticamente realeza por aqui. Construíram metade dos prédios governamentais, têm contratos milionários." Dona Jurema fez uma pausa, observando o bebê com nova perspectiva. "E se não me engano, vi no jornal que estão procurando desesperadamente pelo neto desaparecido, já há alguns dias." A revelação caiu como uma bomba sobre Yara. Não havia apenas encontrado um bebê abandonado, havia encontrado o herdeiro de uma das famílias mais poderosas do Distrito Federal. Um turbilhão de pensamentos e emoções a invadiu. Medo, confusão, até mesmo um lampejo de esperança de recompensa, rapidamente substituído por vergonha. "Precisamos avisar as autoridades", concluiu Dona Jurema, já se encaminhando para o telefone. "Espere." Yara segurou o braço da senhora. E se não for seguro? E se quem o abandonou for perigoso? Ou se for gente da própria família?" A hesitação de Yara vinha de anos de desconfiança das instituições e do sistema, que, em sua experiência, raramente funcionavam em favor de pessoas como ela. Além disso, havia desenvolvido uma conexão inesperada com o bebê em tão pouco tempo. Dona Jurema considerou as palavras da jovem por um momento. "Entendo sua preocupação, Yara, mas essa criança precisa de cuidados médicos que não podemos oferecer aqui. E se realmente é o neto dos Monteiro, a família deve estar em desespero." Antes que pudessem continuar a discussão, a porta da farmácia se abriu. Yara instintivamente se encolheu, protegendo o bebê com seu corpo, enquanto Dona Jurema voltava rapidamente para o balcão. "Bom dia", cumprimentou a farmacêutica com voz controlada. "Em que posso ajudar?" Yara não conseguia ver quem havia entrado, mas ouviu uma voz masculina pedindo um remédio para a dor de cabeça. Enquanto Dona Jurema atendia o cliente, a jovem examinou novamente o medalhão. No verso notou algo que não havia percebido antes, uma inscrição minúscula: "Para Gabriel,
Nosso Milagre, R.M. Gabriel. O bebê tinha um nome. Não era apenas uma criança anônima encontrada no lixo, era Gabriel Monteiro, herdeiro de uma fortuna e alvo de uma busca intensa. Quando o cliente saiu e Dona Jurema retornou aos fundos, encontrou Yara com lágrimas silenciosas, escorrendo pelo rosto. — O que foi, menina? — O nome dele é Gabriel, respondeu mostrando a inscrição. Ele tem uma família, pessoas que o amam, que devem estar sofrendo sem saber onde ele está ou se está bem. Dona Jurema assentiu compreensiva. É por isso que precisamos fazer a coisa certa, Yara. Por ele e por você também. Após mais alguns minutos de deliberação, chegaram a um acordo. Não chamariam a polícia diretamente, mas Dona Jurema contataria um médico de confiança, Dr. Paulo, que atendia na comunidade uma vez por semana. Ele poderia examinar o bebê adequadamente e ajudá-las a tomar a decisão mais segura. Enquanto esperavam, Dona Jurema preparou uma mamadeira improvisada com leite em pó infantil que mantinha para emergências. Gabriel aceitou o alimento com voracidade, seus olhinhos azuis agora mais alertas e focados no rosto de Yara, que o alimentava com cuidado. Ele gosta de você, observou Dona Jurema com um sorriso terno. Crianças têm um sexto sentido para pessoas boas. Yara apenas sorriu. De volta, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Sabia que em breve precisaria se despedir daquele pequeno ser que, em menos de 24 horas, havia despertado nela sentimentos que nem sabia que possuía. Dr. Paulo chegou cerca de 1 hora depois, um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Examinou Gabriel com profissionalismo e delicadeza, fazendo perguntas pontuais sobre onde e como Yara o havia encontrado. Ele está desidratado e um pouco abaixo do peso, mas não apresenta sinais de maus tratos anteriores, concluiu o médico. Na verdade, exceto pelo episódio do abandono, parece ter sido bem cuidado até recentemente. Quando Dona Jurema mostrou o medalhão e mencionou a possível conexão com a família Monteiro, Dr. Paulo ficou visivelmente surpreso. O neto de Ricardo Monteiro? Perguntou ajustando os óculos. A mídia está repleta de notícias sobre o desaparecimento. A família ofereceu uma recompensa substancial por qualquer informação. O médico retirou o celular do bolso e mostrou uma notícia recente. A manchete confirmava: Família Monteiro aumenta a recompensa por informações sobre o paradeiro do pequeno Gabriel, de 6 meses. Na foto, um casal elegante segurava o mesmo bebê que agora dormia nos braços de Yara. São eles, que Yara sussurrou, reconhecendo o bebê da foto. É o Gabriel. Dr. Paulo considerou a situação por alguns instantes antes de falar. Conheço pessoalmente o Dr. Marcos Cavalcante, médico particular, da família Monteiro. Posso contatá-lo diretamente, sem envolver a polícia ou a mídia neste primeiro momento. Isso garantiria que Gabriel receba os cuidados médicos adequados imediatamente e nos daria tempo para entender melhor o que aconteceu. A ideia pareceu sensata para Dona Jurema, que assentiu em concordância. Yara, porém, hesitou. Uma parte dela temia ser acusada injustamente, ou pior, ser simplesmente descartada e esquecida assim que entregasse o bebê. E quanto a mim? Perguntou finalmente, sua voz traindo insegurança. O que acontecerá depois que eu o entregar? Dr. Paulo olhou para a jovem com compreensão. Você salvou a vida desta criança, Yara. A família precisará saber exatamente como e onde você o encontrou. Sua participação será fundamental para esclarecer o que aconteceu. Não era exatamente a garantia que Yara buscava, mas entendia que não tinha muita escolha. O bem-estar de Gabriel precisava vir em primeiro lugar. Tudo bem, concordou finalmente. Mas quero estar presente quando ele for entregue à família. Quero ter certeza de que estará seguro. Dr. Paulo fez a ligação ali mesmo, afastando-se um pouco para falar em particular. Quando retornou, seus olhos brilhavam de emoção. Doutor, Cavalcante está a caminho com um veículo médico privado. Pediu para mantermos absoluta discrição,
até sua chegada. Os minutos seguintes pareceram se arrastar. Yara manteve Gabriel em seus braços, cantarolando baixinho canções de ninar que lembrava vagamente de sua própria infância. O bebê dormia pacificamente, alheio ao turbilhão de acontecimentos, prestes a mudar o curso de várias vidas. Quando uma van branca estacionou discretamente nos fundos da farmácia, Yara sentiu seu coração acelerar. O momento da separação havia chegado. Dr. Paulo recebeu o médico da família Monteiro, um homem alto e elegante que entrou na pequena sala com passos apressados. Seus olhos experientes imediatamente localizaram o bebê nos braços de Yara, e a expressão de alívio em seu rosto era indescritível. Gabriel, sussurrou aproximando-se com cautela para não assustar o bebê ou a jovem que o segurava. Examinou brevemente o medalhão e então confirmou com um aceno. É ele mesmo. Graças a Deus. Dr. Cavalcante voltou-se para Yara com um olhar que mesclava gratidão e curiosidade. A família Monteiro estará eternamente em dívida com você. Jovem, pode me contar exatamente como encontrou o bebê? No exclusivo bairro do Lago Sul, a imponente mansão da família Monteiro estava mergulhada em um silêncio tenso. Nos últimos dias, o espaço que costumava ressoar com as risadas do pequeno Gabriel havia se transformado em um centro de operações para sua busca. Seguranças, detetives particulares e assessores circulavam pelos amplos corredores com expressões graves, falando em sussurros como se temessem perturbar a fragilidade do momento. No escritório principal, Ricardo Monteiro, aos 65 anos, mantinha os olhos fixos nas múltiplas telas que exibiam imagens de câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Alto, com cabelos grisalhos meticulosamente aparados e olhos azuis penetrantes, a mesma tonalidade que havia passado para o neto, ele era a imagem viva do poder e influência. Fundador da Monteiro Construções, Ricardo havia erguido um império que moldou o skyline de Brasília e de outras capitais brasileiras. Ainda nada, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto cansado. A porta do escritório se abriu silenciosamente e sua nora, Renata Monteiro, entrou. Aos 32 anos, a advogada bem-sucedida que havia conquistado o coração de seu filho Fernando mostrava os sinais evidentes do desespero dos últimos dias. Olheiras profundas marcavam seu rosto naturalmente belo, e o habitual cabelo castanho bem arrumado agora estava preso displicentemente. Alguma novidade? Perguntou ela, a voz trêmula de esperança contida. Ricardo apenas balançou a cabeça negativamente. Os investigadores estão revisando todas as câmeras de segurança da região onde Fernando deixou o carro. Ainda não encontraram nada conclusivo. Fernando Monteiro, filho único de Ricardo e pai de Gabriel, encontrava-se no andar superior, finalmente rendido ao sono depois de quase 72 horas acordado. O jovem empresário de 34 anos, que seguia os passos do pai na empresa familiar, havia sido o último a ver Gabriel antes de seu desaparecimento. Naquele fatídico dia, Fernando havia saído para um compromisso rápido, levando Gabriel consigo, como frequentemente fazia. Estacionou brevemente em frente a um escritório no setor comercial sul, deixando o carro sob vigilância do segurança do prédio enquanto subia para assinar alguns documentos. Quando retornou, menos de 10 minutos depois, encontrou a porta traseira do veículo aberta e a cadeirinha do bebê vazia. O segurança jurava não ter visto nada suspeito. A culpa é minha, repetia Fernando obsessivamente desde então. Jamais deveria tê-lo deixado sozinho, mesmo que por segundos. Renata se aproximou da janela, observando os jardins impecáveis que cercavam a mansão. Ele tem que estar bem, tem que estar vivo, murmurou agarrando-se ao medalhão idêntico ao que Gabriel carregava, um presente que Ricardo havia mandado fazer em Paris quando o neto nasceu. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Ricardo atendeu com um movimento rápido, quase derrubando o aparelho. Ricardo Monteiro falando. Sua voz autoritária contrastava com o tremor das mãos. Do outro lado da linha, a voz de Dr. Marcos Cavalcante soou com uma urgência que fez
o coração do empresário disparar. Senhor Monteiro, encontramos Gabriel. Renata, que observava atentamente o sogro, viu seu rosto se transformar. Os olhos marejaram instantaneamente e ele precisou se apoiar na mesa. Onde? Como ele está? As perguntas saíram em uma sucessão ofegante. Ele está bem, senhor. Pouco desidratado e cansado, mas sem ferimentos aparentes. Estou com ele agora em uma farmácia comunitária na Vila Estrutural. Vila Estrutural? Ricardo repetiu, confuso. A região do lixão ficava a quilômetros de distância de onde Gabriel havia desaparecido. Sim, senhor. Uma jovem o encontrou abandonado entre sacos de lixo ontem à noite. Cuidou dele durante a madrugada e procurou ajuda esta manhã. Ricardo fechou os olhos por um momento, assimilando a informação. Seu neto, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, havia passado a noite em um vagão abandonado nos arredores do maior lixão da capital federal. Estamos indo imediatamente, declarou. Não saia daí e não comente com ninguém sobre isso. Estamos a caminho. Desligando o telefone, voltou-se para Renata, que já havia compreendido pelo tom da conversa. Encontraram Gabriel, confirmou, a voz embargada. Ele está vivo e aparentemente bem. Renata cobriu a boca com as mãos, lágrimas de alívio escorrendo livremente. Graças a Deus. Onde? Quem o encontrou? Uma jovem que vive na Vila Estrutural. Encontrou Gabriel abandonado no lixão e cuidou dele durante a noite. Ricardo já se encaminhava para a porta, instruções rápidas sendo dadas pelo comunicador interno para que preparassem o carro. No lixão, Renata repetiu, horrorizada com a imagem mental de seu bebê entre resíduos e sujeira. Meu Deus, quem faria isso com uma criança? É o que vamos descobrir, respondeu Ricardo, sua voz agora carregada de uma determinação sombria. Mas primeiro, vamos buscar Gabriel. Enquanto um dos seguranças subia para acordar Fernando, Ricardo, Renata se dirigiram ao carro blindado que já os aguardava na entrada principal. O trajeto do Lago Sul até a Vila Estrutural normalmente levaria cerca de 30 minutos, mas o motorista particular da família recebeu instruções para chegar lá no menor tempo possível. No banco traseiro, Renata mantinha as mãos firmemente, unidas em uma prece silenciosa, enquanto Ricardo fazia ligações, organizando uma equipe médica completa para receber Gabriel assim que chegassem à mansão. Quero saber mais sobre essa jovem que encontrou meu neto, disse ele a um de seus assistentes pelo telefone. Nome, histórico, tudo, e prepare o quarto de hóspedes da ala leste. Ela será nossa convidada pelo tempo que for necessário. Renata lançou um olhar surpreso ao sogro. Você vai convidá-la para ficar na mansão? Ricardo assentiu, sem desviar os olhos da paisagem urbana que se transformava gradualmente à medida que se afastavam dos bairros nobres. Essa jovem salvou a vida de Gabriel. No mínimo, merece nosso reconhecimento e gratidão. Havia mais por trás daquela decisão, um senso de dívida que ia além da gratidão convencional, mas também uma curiosidade quase investigativa. Ricardo queria entender melhor quem era aquela pessoa que, vivendo em condições extremamente precárias, havia escolhido cuidar de uma criança desconhecida em vez de ignorá-la, ou, pior, explorar a situação. À medida que o carro se aproximava da Vila Estrutural, o contraste social tornava-se gritante. Os amplos bulevares arborizados davam lugar a ruas estreitas e irregulares. Mansões com jardins extensos eram substituídas por construções simples, algumas ainda inacabadas, outras improvisadas com materiais diversos. Nunca estive nesta parte da cidade, confessou Renata, observando pela janela com uma mistura de choque e tristeza a realidade que existia a poucos quilômetros de sua vida privilegiada. Ricardo permaneceu em silêncio. Como um dos maiores empreiteiros do país, ele conhecia bem a desigualdade social que marcava a capital federal. De fato, sua empresa havia construído conjuntos habitacionais populares em várias regiões do entorno. Mas visitar pessoalmente esses locais era uma experiência diferente,
que o confrontava com as limitações e contradições de seu próprio poder. O carro finalmente parou em frente à pequena farmácia Esperança. Dr. Cavalcante havia enviado a localização exata, e 2 seguranças desceram primeiro para verificar o perímetro, procedimento padrão que a família havia adotado desde o desaparecimento de Gabriel. Dentro da farmácia, Yara sentia uma mistura confusa de emoções enquanto o Dr. Cavalcante examinava Gabriel mais uma vez, agora com equipamentos médicos portáteis que havia trazido na van. O bebê estava acordado, seus olhinhos azuis curiosos observando o movimento ao seu redor. Ocasionalmente, seu olhar voltava para Yara, como se buscasse a segurança da única pessoa familiar naquele ambiente estranho. "Ele vai mesmo ficar bem?" perguntou Yara pela terceira vez, incapaz de conter a preocupação. Dr. Cavalcante sorriu gentilmente. "Graças a você, sim. Se tivesse passado mais tempo naquelas condições..." Ele não completou a frase, mas o significado estava claro. O som de carros parando abruptamente do lado de fora fez com que todos se voltassem para a entrada. Dona Jurema, que observava pela fresta da cortina, anunciou com voz nervosa: "É um carro preto, grande. Parecem ser pessoas importantes." O coração de Yara acelerou. Até aquele momento, a situação ainda parecia irreal, quase como um sonho. Mas a chegada da família Monteiro tornava tudo concreto, inescapável. Em poucos instantes, Gabriel sairia de sua vida tão repentinamente quanto havia entrado. Dr. Cavalcante ajustou a postura, preparando-se para receber os patrões. "Fique tranquila, Yara. A família Monteiro só quer agradecer e entender exatamente o que aconteceu." A porta da farmácia se abriu e 2 homens de terno entraram primeiro, inspecionando o ambiente com olhares profissionais antes de fazerem um sinal para fora. Em seguida, uma mulher jovem irrompeu no estabelecimento, seus olhos percorrendo freneticamente o espaço até localizarem o bebê nos braços de Yara. "Gabriel!" exclamou Renata, avançando com passos trêmulos. O bebê, ao ouvir a voz familiar, virou-se imediatamente. Seus olhinhos se iluminaram com reconhecimento, e ele esticou os bracinhos na direção da mãe, balbuciando sons animados. Yara sentiu um nó na garganta ao testemunhar aquela reação. Qualquer dúvida que pudesse ter sobre entregar Gabriel desapareceu naquele instante. Aquela era, sem sombra de dúvida, sua mãe, a pessoa de quem ele havia sido arrancado. Com um gesto suave, estendeu o bebê para Renata, que o tomou nos braços com um soluço de alívio e alegria, abraçando-o contra o peito, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Meu filho, repetia entre lágrimas, cobrindo o rostinho, de Gabriel com beijos. Ricardo Monteiro entrou logo em seguida, sua figura imponente preenchendo o pequeno espaço da farmácia. Seus olhos, idênticos aos do neto, rapidamente avaliaram a cena antes de se fixarem em Yara, a jovem franzina, com roupas simples e surradas, que havia feito o que equipes inteiras de profissionais não conseguiram: encontrar e salvar seu neto. O empresário se aproximou com passos lentos, observando a interação entre Renata e Gabriel, a emoção evidente em seu olhar geralmente controlado. Então, voltou-se para Yara. "Você é a jovem que encontrou meu neto?" Yara assentiu, sentindo-se subitamente consciente de sua aparência, de suas mãos calejadas, de suas roupas gastas. "Sim, senhor. Meu nome é Yara Silva." Ricardo estendeu a mão direita em um gesto formal, mas carregado de significado. "Ricardo Monteiro. E não existem palavras suficientes para expressar o que você fez por nossa família." Hesitante, Yara aceitou o cumprimento, surpreendendo-se com a firmeza daquele aperto de mão. Era a primeira vez que alguém a tratava como uma igual, com respeito e reconhecimento. "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", murmurou desconfortável com a atenção. "Não, Yara", respondeu Ricardo, mantendo o olhar fixo no dela. "Não qualquer pessoa. Você fez o que muitos não fariam, e isso não será esquecido ou ignorado." Naquele momento, enquanto a família Monteiro se preparava para levar Gabriel de volta para casa, Yara não poderia imaginar como aquele encontro
Inesperado transformaria não apenas o destino do bebê que havia salvado, mas também o seu próprio. 3 dias se passaram desde que Yara entregara Gabriel aos Monteiro. 3 dias em que tentou retornar à sua rotina de catadora, vasculhando o lixão em busca de materiais recicláveis, dormindo no vagão abandonado, lutando pela sobrevivência como sempre fizera. Mas algo havia mudado dentro dela. O breve encontro com Gabriel deixara um vazio que não conseguia explicar. Naquela tarde de sábado, enquanto separava latinhas e garrafas plásticas sob o sol inclemente do cerrado, Yara não parava de pensar no bebê. Estaria bem cuidado? Teria se recuperado completamente? Lembrava-se dela? Perguntas sem resposta que a atormentavam mesmo sabendo que o pequeno estava infinitamente melhor com sua família verdadeira do que poderia estar com ela. Parece que está nas nuvens hoje, menina, observou seu Joaquim, um catador idoso que frequentemente trabalhava próximo dela. Desde que voltou está diferente. Yara apenas deu de ombros, sem saber como explicar o turbilhão de emoções que sentia. Como poderia contar que havia resgatado o neto de um dos homens mais poderosos de Brasília, que por uma noite havia sido responsável por uma vida preciosa, que pela primeira vez alguém a olhara como se ela importasse? Quando o sol começou a se pôr, Yara recolheu seus poucos pertences e iniciou o caminho de volta para o vagão. A recompensa que Ricardo Monteiro havia prometido nunca chegou, mas ela não se importava realmente com isso. Não fora por dinheiro que salvara Gabriel. Ao se aproximar de seu abrigo improvisado, notou algo estranho. Havia um carro preto estacionado nas proximidades, o mesmo tipo de veículo que vira na farmácia dias atrás. Seu coração acelerou. Instintivamente diminuiu o passo, considerando se deveria fugir ou se aproximar. Antes que pudesse decidir, uma figura familiar emergiu de dentro do vagão. Ricardo Monteiro, vestindo um terno impecável que contrastava absurdamente com o cenário de abandono ao redor. Ao lado dele, Renata segurava Gabriel nos braços, o bebê agora visivelmente mais saudável, vestido com roupas claras e delicadas. Yara, chamou Ricardo, avistando-a a alguns metros de distância. Estávamos esperando por você. Confusa e apreensiva, Yara se aproximou lentamente. Seus olhos imediatamente buscaram Gabriel, que ao vê-la agitou os bracinhos animadamente, soltando gritinhos de alegria que fizeram seu coração se apertar. Ele reconheceu você, disse Renata com um sorriso emocionado. Não parou de chorar a manhã toda. Quando o pegamos no colo e entramos no carro, ele se acalmou como se soubesse para onde estávamos indo. Yara estendeu a mão hesitante, tocando a bochecha rosada de Gabriel. Ele está tão bonito, murmurou. Parece outro bebê. Graças a você, respondeu Renata. Os médicos disseram que se tivesse ficado exposto por mais algumas horas, nas condições em que estava, sua voz falhou, incapaz de completar o pensamento. Ricardo observava atentamente a interação, seus olhos perspicazes estudando não apenas a jovem, mas também o ambiente precário onde ela vivia. O interior do vagão, que ele inspecionara, enquanto esperavam, revelava a pobreza extrema, mas também uma dignidade surpreendente. Tudo estava organizado, limpo dentro das possibilidades, mostrando um cuidado que dizia muito sobre o caráter de Yara. Viemos pessoalmente agradecer, disse finalmente o empresário, e também para fazer um convite. Yara desviou a atenção de Gabriel, olhando com desconfiança para Ricardo. A experiência lhe ensinara que nada vinha sem um preço, especialmente de pessoas ricas e poderosas. Que tipo de convite? Queremos que venha morar conosco, respondeu Ricardo diretamente, sem rodeios. Gabriel estabeleceu um vínculo com você, e nós gostaríamos de honrar isso. Além disso, temos uma dívida que nunca poderemos pagar completamente. A proposta pegou Yara completamente desprevenida. Morar com os Monteiro, na mansão que provavelmente tinha mais cômodos que toda a vila onde crescera, a ideia parecia absurda e real. Eu não entendo, balbuciou. Por quê? Foi Renata quem respondeu, ajustando Gabriel em seus braços.
Porque você salvou nosso filho quando não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Porque cuidou dele como se fosse seu, mesmo tendo tão pouco para si mesma. E porque Gabriel precisa de você. Precisam de uma catadora de lixo na mansão de vocês? A pergunta saiu mais amarga do que Yara pretendia, refletindo anos de rejeição e preconceito. Ricardo não se ofendeu. Pelo contrário, seu olhar demonstrou compreensão. Precisamos de alguém com seu caráter, Yara. Alguém que Gabriel já ama e confia. Quanto ao resto, podemos ajudá-la a encontrar seu caminho, estudo, trabalho, o que você quiser. A proposta era tentadora, mas assustadora. Yara olhou ao redor para o vagão que, apesar de tudo, era seu lar, para o lixão, que conhecia como a palma da mão. Era uma vida dura, mas era a vida que conhecia onde sabia como sobreviver. Posso pensar sobre isso? Ricardo assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, mas não pense muito tempo. A oferta é sincera e o quarto já está preparado. Antes que Yara pudesse responder, Gabriel começou a choramingar, esticando os bracinhos em sua direção. Sem pensar, ela o pegou, e o bebê imediatamente se aconchegou em seu peito, como havia feito naquela primeira noite. O cheiro dele, agora de sabonete caro e roupas limpas, ainda tinha algo do Gabriel que ela conhecera, uma essência que só pertencia a ele. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Yara. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Lágrimas que há muito segurava, lágrimas por sua própria infância perdida, pelo abandono que conhecera, pela dureza de sua existência. E, simultaneamente, lágrimas pela possibilidade de algo diferente, algo que nunca imaginara ser possível. Vocês nem me conhecem, disse finalmente a voz embargada. Não sabem quem sou, de onde vim. Sabemos o suficiente, respondeu Ricardo. O resto aprenderemos com o tempo, se você permitir. Quando deixaram o lixão naquela noite, Yara levava consigo apenas uma pequena sacola com seus poucos pertences pessoais. O resto ficara para trás, o colchão fino, as caixas improvisadas, os utensílios simples, objetos sem valor que haviam sido seu mundo inteiro até aquele momento. O trajeto até a mansão dos Monteiro foi feito em um silêncio respeitoso. Yara observava pela janela do carro luxuoso enquanto Brasília se transformava diante de seus olhos, as construções precárias, dando lugar a prédios modernos, depois a casas elegantes, até chegarem ao Lago Sul, uma realidade que parecia pertencer a outro planeta. Os portões da mansão se abriram automaticamente, revelando uma propriedade extensa e meticulosamente cuidada. Jardins geométricos, iluminação sofisticada, uma fonte de mármore na entrada circular. Tudo exalava riqueza e poder. O contraste com o vagão abandonado não poderia ser mais chocante. Chegamos, anunciou Ricardo quando o carro parou, em frente à entrada principal. Bem-vinda à sua nova casa, Yara. Ao entrar na mansão, Yara foi recebida por um ambiente igualmente impressionante. Piso de mármore italiano, obras de arte originais nas paredes, móveis que provavelmente custavam mais do que ela jamais ganharia em toda a vida. Sentiu-se pequena, deslocada, como se não pertencesse àquele lugar, e realmente não pertencia. Uma mulher de meia idade, vestida com um uniforme discreto, aproximou-se com um sorriso gentil. Esta é Dona Cida, nossa governanta, apresentou. Renata. Ela vai mostrar seu quarto e ajudá-la a se instalar. Venha comigo, querida, convidou Dona Cida, com um tom maternal que imediatamente fez Yara se sentir um pouco mais à vontade. O quarto destinado a Yara ficava na chamada ala leste, não muito distante do quarto de Gabriel. Era um espaço amplo, com uma cama king-size coberta por lençóis de algodão egípcio, uma varanda que dava para os jardins, um closet vazio esperando para ser preenchido e um banheiro privativo com banheira e chuveiro. Este era o quarto de hóspedes especiais, explicou Dona Cida, abrindo as cortinas para revelar a vista noturna do jardim iluminado. Mas agora é seu. Meu, repetiu Yara em voz baixa, como se testasse a palavra. Nunca tivera algo verdadeiramente seu. O Sr. Ricardo pediu que preparássemos algumas roupas para você, continuou a governanta,
abrindo uma das portas do closet, para revelar algumas peças básicas todas novas, com etiquetas ainda presas. Amanhã, a senhora Renata quer levá-la para comprar mais coisas. A ideia de ganhar roupas novas, de ter mais do que 2 mudas de roupa pela primeira vez na vida, era tão estranha que Yara não soube como reagir. Sentou-se na beirada da cama, sentindo a maciez do colchão sob seus dedos calejados. "Posso tomar um banho?" perguntou finalmente, sentindo-se suja e deslocada em meio a tanto luxo. "Claro, querida. Há toalhas limpas no banheiro e produtos de higiene na gaveta sob a pia. Tome o tempo que precisar. O jantar será servido quando estiver pronta." Quando Dona Cida saiu, fechando suavemente a porta atrás de si, Yara finalmente permitiu-se explorar o quarto. Seu quarto. Tocou os móveis elegantes, os tecidos suaves, os objetos decorativos caros. Era como estar em um sonho do qual temia acordar a qualquer momento. O banho foi uma experiência quase religiosa. A água quente, quente de verdade, não morna como, nas raras vezes em que conseguia aquecer água no lixão, caía abundante sobre seu corpo cansado. Shampoos, condicionadores, sabonetes perfumados, nunca imaginara que existissem tantos produtos apenas para se lavar. Olhou-se no espelho embaçado pelo vapor depois do banho, mal reconhecendo a jovem que a encarava de volta. Com a sujeira removida, seu rosto revelava traços delicados que nem ela mesma conhecia bem. Seus cabelos cacheados, agora limpos e desembaraçados, caíam em ondas até os ombros. Tinha olhos grandes e expressivos, lábios cheios, maçãs do rosto proeminentes, características que a dureza da vida havia ofuscado. Vestiu uma das roupas novas deixadas para ela, um conjunto simples de calça e blusa que, apesar de básico, era infinitamente melhor que qualquer coisa que já possuíra. Sentiu-se estranha, como se estivesse usando uma fantasia, interpretando um papel que não era seu. Quando finalmente criou coragem para descer, encontrou a família reunida na sala de jantar. Fernando, que Yara conhecia apenas por fotos, havia retornado e agora segurava Gabriel no colo, conversando animadamente com o filho que respondia, com balbucios alegres. Ao vê-la entrar, todos se viraram. Houve um momento de silêncio surpreso. A transformação era evidente. Não era apenas a roupa limpa ou o cabelo arrumado, havia uma dignidade natural em Yara que finalmente podia ser vista. "Yara", Ricardo foi o primeiro a se manifestar, levantando-se para puxar uma cadeira para ela. "Junte-se a nós para o jantar." Fernando se aproximou, Gabriel ainda nos braços. "Então você é a jovem que salvou meu filho", disse, sua voz carregada de emoção. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", respondeu Yara, desconfortável com o reconhecimento. "Qualquer um teria feito o mesmo." Não teria", respondeu Fernando com convicção. "E é por isso que você está aqui." Gabriel, ao reconhecer Yara, começou a se agitar no colo do pai, esticando os bracinhos em sua direção. Fernando sorriu, entregando o bebê a ela. "Ele realmente gosta de você", comentou, observando como o filho se acalmava imediatamente nos braços de Yara. Enquanto se sentava à mesa dos Monteiro, com Gabriel confortavelmente acomodado em seu colo, Yara teve a estranha sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Como uma catadora de lixo, uma menina que crescera em abrigos e nas ruas havia chegado ali. O que o destino reservava para ela naquela nova e inesperada realidade? O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. A família Monteiro, apesar de toda sua riqueza e poder, demonstrou uma simplicidade nas relações que Yara não esperava. Ricardo contou histórias sobre a fundação da empresa. Renata falou sobre seu trabalho como advogada. Fernando compartilhou anedotas sobre os primeiros meses de Gabriel. Gradualmente, Yara começou a se abrir também. Falou sobre sua infância no abrigo, sobre como aprendera a ler com uma voluntária que visitava o local aos domingos, sobre seus sonhos de um dia estudar, sonhos que havia enterrado sob a necessidade de sobreviver. "Você gostaria de retomar os estudos?" perguntou Ricardo quando ela mencionou seu interesse por livros. "Eu acho que sim", respondeu hesitante, "mas não tenho documentos nem comprovante de escolaridade."
Isso pode ser resolvido, afirmou Ricardo com a confiança de quem estava acostumado a solucionar problemas complexos. Se quiser, podemos contratar professores particulares para ajudá-la a se preparar para os exames supletivos. A oferta era tentadora, mas assustadora. Estudar significava sonhar novamente, permitir-se imaginar um futuro diferente. Era mais seguro não ter esperanças. Elas machucavam menos quando eram destruídas. Mais tarde, quando todos se recolheram, Chiara permaneceu acordada em seu novo quarto, incapaz de adormecer na cama absurdamente confortável. Sentia falta do barulho distante do lixão, do vento assoviando pelas frestas do vagão, até mesmo do medo constante que a mantinha alerta. Levantou-se e caminhou até a janela, observando os jardins iluminados, e além deles as luzes de Brasília brilhando à distância. Em algum lugar além daquelas luzes estava o lixão. Estavam seu Joaquim e os outros catadores. Estava sua antiga vida. Um suave choro interrompeu seus pensamentos. Instintivamente, seguiu o som pelo corredor até o quarto de Gabriel. Abriu a porta silenciosamente e encontrou o bebê acordado em seu berço, agitando-se inquieto. Aproximou-se com cuidado para não assustar a criança. Gabriel, ao vê-la, imediatamente parou de chorar, olhando-a com seus grandes olhos azuis que pareciam reconhecer algo familiar em meio a tantas mudanças. "Oi, pequenino", sussurrou Iara, ajeitando a manta que o cobria. "Também está com dificuldade para dormir em seu cantinho luxuoso." Gabriel respondeu com um sorriso desdentado e um balbucio animado, como se entendesse perfeitamente o que ela dizia. "Nós dois estamos deslocados aqui, não é?" Continuou acariciando suavemente a bochecha do bebê. "Mas pelo menos você pertence a esta família. Eu sou apenas uma visita." Sem perceber, Iara começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar que lembrava vagamente de sua própria infância. Gabriel fechou os olhos lentamente, embalado por aquela voz que de alguma forma representava a segurança. 2 semanas se passaram desde que Iara começara sua nova vida na mansão dos Monteiro. Gradualmente, a jovem ia se adaptando àquela realidade tão diferente. As aulas particulares haviam começado. Português, matemática, ciências, e para sua própria surpresa, Iara absorvia o conhecimento com uma velocidade impressionante, compensando anos de educação formal perdida com uma sede insaciável de aprender. A relação com Gabriel se fortalecia a cada dia. O bebê, agora completamente recuperado, buscava constantemente a presença de Iara, reconhecendo-a entre todas as pessoas da casa. Era comum encontrá-la lendo em voz alta para ele no jardim, ou cantarolando canções de ninar enquanto o ninava para dormir, para o deleite de Renata, que via no vínculo entre os dois algo especial e inexplicável. Naquela manhã de setembro, Iara ajudava a Dona Cida na organização da festa de 7 meses de Gabriel, que aconteceria no dia seguinte. A governanta, que inicialmente tratara Iara com certa reserva, agora demonstrava genuíno carinho pela jovem, impressionada com sua humildade e disposição para aprender. "Você tem jeito com as flores, menina", comentou Dona Cida, observando. Iara arrumara um arranjo de lírios e rosas para a mesa principal. Mãos delicadas, apesar de toda a dureza que já enfrentaram. Iara sorriu, apreciando o elogio. "Aprendi olhando as floristas no mercado central. Sempre achei bonito como transformavam coisas simples em algo especial." A conversa foi interrompida pela chegada de uma visita inesperada. Cecília Monteiro, mãe de Ricardo e avó de Fernando, entrou na sala com a postura altiva de seus 85 anos bem vividos. Vestida impecavelmente como sempre, a matriarca da família raramente visitava a mansão do filho, desde que se mudara para seu próprio apartamento no plano piloto, preferindo sua independência à vida familiar. "Dona Cecília", exclamou Dona Cida, visivelmente surpresa. "Não sabíamos que viria hoje." "Quis fazer uma visita surpresa", respondeu a senhora, seus olhos argutos imediatamente localizando Iara. "E esta deve ser a jovem de quem tanto falam." Iara sentiu-se subitamente consciente de suas roupas simples e mãos ainda um pouco ásperas.
apesar dos cremes e tratamentos que Renata insistira em lhe apresentar. Mesmo após dias usando produtos caros, décadas de trabalho duro não desapareciam facilmente. Bom dia, senhora. Sou Yara Silva. Apresentou-se hesitante sobre se deveria estender a mão ou fazer algum tipo de reverência. Cecília a examinou de cima a baixo com a franqueza direta que caracterizava sua personalidade. Então você é a salvadora do meu bisneto. Ricardo me contou tudo. Disse que foi providencial que você estivesse naquele lugar naquele momento exato. Havia algo no tom de Cecília que deixou Yara desconfortável. Não era hostilidade explícita, mas uma espécie de desconfiança velada, como se avaliasse uma peça em um tabuleiro de xadrez. Foi apenas coincidência, senhora. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Coincidência, repetiu Cecília, a palavra pairando no ar como uma questão não formulada. Talvez. Ou talvez o destino tenha seus próprios planos. Antes que a conversa pudesse continuar, Gabriel começou a chorar no monitor de bebê que Yara sempre carregava consigo. Com licença, disse ela, aliviada pela oportunidade de escapar do escrutínio da matriarca. Preciso ver o que ele precisa. Enquanto subia as escadas em direção ao quarto do bebê, Yara podia sentir o olhar de Cecília seguindo-a, avaliador e penetrante. Havia algo naquela mulher que a deixava profundamente inquieta, como se de alguma forma a idosa pudesse ver através dela, através das camadas que nem ela mesma conseguia desvendar. No quarto de Gabriel, encontrou o bebê agitado em seu berço, recém-desperto de uma soneca. Ao vê-la, imediatamente se acalmou, erguendo os bracinhos em um pedido silencioso para ser pego. Oi, pequeno, murmurou Yara, tomando-o nos braços. Salvou-me de um interrogatório e tanto lá embaixo. Enquanto trocava a fralda de Gabriel e o arrumava para descer, Yara refletia sobre o estranho encontro com Cecília. Por que a matriarca a olhara daquela forma? O que havia por trás daquelas palavras sobre destino e coincidência? Quando retornou à sala com Gabriel no colo, encontrou Cecília sentada confortavelmente, tomando chá servido por Dona Cida. A expressão da idosa suavizou-se visivelmente ao ver o bisneto, que balbuciou animadamente ao reconhecê-la. Venha, cá meu príncipe, chamou estendendo os braços. Yara aproximou-se e entregou Gabriel à bisavó, observando como a criança imediatamente começou a brincar com o colar de pérolas que ela usava, um hábito que desenvolvera nos últimos dias. Ele está tão diferente do menino apático que vi no hospital após ser encontrado, comentou Cecília, segurando-o com a perícia de quem já criara gerações. Você tem sido boa para ele pelo que vejo. Ele é que tem sido bom para mim, respondeu Yara sinceramente. Nunca imaginei que poderia me importar tanto com alguém. Algo na resposta pareceu tocar Cecília, cujo olhar tornou-se momentaneamente distante, como se acessasse memórias antigas. Você tem família, Yara? A pergunta, aparentemente casual, tinha um peso que Yara não conseguiu decifrar. Não que eu conheça, senhora. Cresci em abrigos desde que me lembro. E nunca procurou saber sobre suas origens, seus pais biológicos. Yara sentiu uma pontada familiar. Era uma ferida que aprendera a ignorar, mas que nunca cicatrizara completamente. Quando você precisa se preocupar com o que vai comer no dia seguinte, acaba deixando certas perguntas de lado. Cecília assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesma. Compreendo. Mas agora que suas necessidades básicas estão atendidas, talvez seja o momento de buscar essas respostas. Antes que Yara pudesse responder, Ricardo entrou na sala, surpreso ao encontrar sua mãe. Mamãe não sabia que viria hoje. Claramente, respondeu Cecília com um leve sorriso. Vim conhecer melhor a jovem Yara e ver meu bisneto, é claro. Ricardo lançou um olhar preocupado para Yara, como se tentasse avaliar se sua mãe havia sido delicada ou invasiva. Espero que esteja sendo gentil com nossa convidada especial. Quando não sou gentil, Ricardo? Rebateu a matriarca com ironia refinada. O almoço que se seguiu foi uma experiência estranha para Yara.
Cecília dirigia a conversa com a habilidade de uma maestrina, alternando entre perguntas aparentemente inocentes sobre a infância de Yara e observações afiadas sobre a sociedade brasiliense. A cada resposta que Yara dava, sentia como se estivesse passando por algum tipo de teste não declarado. "E você nasceu aqui mesmo em Brasília?" perguntou Cecília, em determinado momento. "Pelo que sei, sim, o abrigo onde cresci fica na Asa Norte." "O Lar Santa Mônica?" indagou Cecília, surpreendendo Yara com o conhecimento específico. "Sim, como sabe. Minha querida, as famílias tradicionais de Brasília sempre estiveram envolvidas em obras sociais. Conheço todos os principais abrigos e instituições da cidade." Cecília fez uma pausa, tomando um gole de vinho. O Lar Santa Mônica, especificamente, recebia muitos donativos da Fundação Monteiro nos anos 90. Algo na forma como Cecília mencionou aquela informação fez Yara sentir um arrepio na espinha. Havia um subtexto ali que não conseguia decifrar completamente. Após o almoço, Ricardo convidou Yara para conhecer a biblioteca da mansão, um cômodo amplo com estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro e primeiras edições raras. Era um convite que ela vinha esperando há dias, desde que soubera da existência daquele tesouro literário. "Sinta-se à vontade para explorar e pegar o que quiser ler", disse Ricardo, observando com satisfação o deslumbramento nos olhos da jovem. "Acho que você vai gostar especialmente daquela seção ali. São clássicos da literatura brasileira." Enquanto Yara percorria as estantes com reverência, tocando as lombadas dos livros com a ponta dos dedos, Ricardo observava-a, pensativo. A jovem demonstrava uma sensibilidade e inteligência que contrastavam profundamente com sua origem social. Havia algo nela que o intrigava desde o primeiro encontro, uma qualidade indefinível que ia além da gratidão pelo salvamento de Gabriel e Sr. Ricardo, chamou Yara timidamente, interrompendo seus pensamentos. "Posso perguntar algo?" "Claro, Yara, e pode me chamar apenas de Ricardo." "Sua mãe." Ela parecia estar me testando hoje, como se soubesse algo sobre mim que eu mesma não sei. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Minha mãe tem uma mente perspicaz e uma língua afiada. Sempre foi assim. Não leve para o lado pessoal." "Não é isso", insistiu Yara. "É a forma como ela perguntou sobre o abrigo, sobre minha origem. Parecia específico demais." Ricardo hesitou visivelmente, como se ponderasse o quanto deveria revelar. "Minha mãe tem teorias sobre tudo e todos. É parte de sua natureza desconfiada. Não dê muita atenção." A resposta não satisfez Yara, mas ela decidiu não pressionar. Havia aprendido em sua dura jornada de vida que algumas perguntas eram melhor guardadas para momentos mais oportunos. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir com a canção de ninar, que se tornara um ritual entre eles, Yara não conseguiu encontrar sono. As palavras de Cecília ecoavam em sua mente, junto com a hesitação de Ricardo. Havia algo sendo não dito, um segredo pairando nas entrelinhas que não conseguia decifrar. Levantou-se silenciosamente e caminhou até a varanda do quarto, observando a lua cheia que iluminava os jardins da mansão. Na distância, as luzes de Brasília cintilavam como estrelas caídas. Era incrível como, em apenas 2 semanas, sua vida havia se transformado tão drasticamente. De catadora de lixo a hóspede em uma mansão, de sobrevivente solitária à parte essencial da vida de Gabriel. Um ruído sutil interrompeu suas reflexões. Vozes vindas do escritório de Ricardo, cujas janelas ficavam quase diretamente abaixo de sua varanda. Normalmente, Yara respeitaria a privacidade alheia, mas ao ouvir seu nome sendo mencionado, não resistiu à tentação de se aproximar da balaustrada para escutar melhor. "Não pode continuar escondendo isso dela, Ricardo", dizia a voz inconfundível de Cecília. "Eu vi com meus próprios olhos hoje. A semelhança é impressionante." "Não sabemos com certeza, mamãe", respondeu Ricardo, sua voz tensa. "E mesmo que seja verdade, que diferença faria agora?" "Toda a diferença do mundo. Ela tem direito de saber quem realmente é."
E destruir a paz que finalmente encontramos? Gabriel a adora, Renata e Fernando também. Ela está se adaptando bem, estudando, crescendo. Por que perturbar isso com especulações? Não são especulações, Ricardo. A voz de Cecília soou mais firme. Você sabe tão bem quanto eu. Aqueles olhos, aquele modo de inclinar a cabeça. Quando está pensativa, é Sofia renascida. A menina é o retrato vivo de sua irmã. Yara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Sofia, a irmã de Ricardo, o que aquilo significava? Sofia está desaparecida há 16 anos, mamãe, respondeu Ricardo, a voz agora embargada de emoção. Ela escolheu sair de nossas vidas, escolheu abandonar tudo. E se realmente deixou uma filha para trás, se Yara é essa filha, por que apareceria agora de todas as formas possíveis, como catadora de lixo salvando Gabriel? É coincidência demais para acreditar. Ou é exatamente o tipo de redenção que o destino oferece, filho? Pense nisso. A filha da irmã que você não conseguiu salvar salvando seu neto. O ciclo se fechando. Yara recuou lentamente, o coração martelando contra o peito, a mente tentando processar o que acabara de ouvir. Era possível? Poderia ela, Yara Silva, a menina sem passado, sem história, sem família, ser na verdade sobrinha de Ricardo? Monteiro? Filha de uma mulher chamada Sofia, aparentemente irmã do empresário? Voltou para o quarto em estado de choque, sentando-se na beirada da cama luxuosa, que mais do que nunca parecia não lhe pertencer. Se o que ouvira era verdade, tudo ganhava novos contornos. A coincidência de encontrar Gabriel, a decisão de Ricardo de trazê-la para a mansão, o escrutínio de Cecília durante o almoço e, principalmente, quem era Sofia Monteiro? O que havia acontecido para que desaparecesse há 16 anos, possivelmente deixando uma filha para trás? Yara sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto. Toda a sua vida havia se perguntado sobre suas origens, imaginado quem eram seus pais, por que a haviam abandonado. A possibilidade de finalmente ter respostas era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Naquela noite, o sono custou a chegar, e quando finalmente adormeceu, Yara sonhou com uma mulher de rosto indistinto que a chamava pelo nome. Não Yara, mas outro nome. Um nome que não conseguia ouvir claramente. E ao fundo desse sonho nebuloso, o choro de Gabriel ecoava como um chamado, uma âncora que a mantinha conectada ao presente, enquanto o passado ameaçava engoli-la. Acordou ao amanhecer, determinada. Se havia verdade naquilo que ouvira, precisava descobri-la. Não apenas por si mesma, mas por Gabriel, por todo o futuro que agora parecia entrelaçado ao seu, de maneiras que apenas começava a compreender. Enquanto observava os primeiros raios de sol iluminarem o jardim, Yara tomou uma decisão. Confrontaria Ricardo diretamente. Perguntaria sobre Sofia, sobre a possibilidade que a assombrava. Não como acusação, mas como busca legítima por uma verdade que talvez finalmente estivesse ao seu alcance. O que ela não sabia era que, no escritório abaixo, Ricardo Monteiro também passara a noite em claro, olhando antigas fotografias de família guardadas em uma caixa de segurança. Entre elas, uma em especial capturava repetidamente sua atenção. Uma jovem mulher de cabelos cacheados e olhos expressivos, segurando um bebê recém-nascido nos braços. No verso da foto, uma data, 16 anos atrás, e um nome que havia tentado esquecer. Sofia e Isabela, maio de 2009. O dia da festa de 7 meses de Gabriel amanheceu com um céu de azul cristalino, típico da seca brasiliense. A mansão Monteiro transformara-se para a ocasião. Balões prateados e azuis decoravam o jardim, mesas elegantemente dispostas exibiam toalhas de linho branco e arranjos de flores frescas, enquanto uma pequena orquestra afinava seus instrumentos, próxima à piscina. Yara observava os preparativos de sua varanda, dividida entre a animação pela celebração e a ansiedade pelo que decidira fazer. Após uma noite quase sem dormir, estava determinada a confrontar Ricardo sobre o que ouvira, mas não durante a festa. Esperaria o momento adequado, quando a agitação passasse e pudessem conversar em privado.
Uma batida suave na porta interrompeu. Seus pensamentos. Era Renata, radiante em um vestido azul claro, segurando uma caixa grande e plana. Bom dia, Yara. Trouxe algo para você. Curiosa, Yara permitiu que Renata entrasse e colocasse a caixa sobre a cama. O que é isso? Abra e descubra, respondeu Renata com um sorriso enigmático. Dentro da caixa, cuidadosamente embalado em papel de seda, estava um vestido deslumbrante, seda pura em um tom de verde esmeralda que parecia ter sido criado especialmente para complementar a pele morena de Tia Gensais. Yara se ama para mim? Perguntou incrédula, tocando o tecido luxuoso com reverência. Claro que é. Gabriel queria que sua salvadora estivesse impecável em sua festa, brincou Renata, obviamente satisfeita com a reação da jovem. Experimentei várias opções, mas quando vi este, soube imediatamente que tinha sido feito para você. Yara sentiu um nó na garganta. Em toda sua vida, nunca recebera um presente tão bonito, tão cuidadosamente escolhido. A generosidade dos Monteiro continuava a surpreendê-la, especialmente agora que suspeitava haver muito mais por trás dela do que simples gratidão. Não sei o que dizer. Diga que vai usá-lo, respondeu Renata, pegando o vestido e segurando-o contra o corpo de Yara. Vamos, experimente, quero ver como fica. Minutos depois, parada diante do espelho de corpo inteiro do closet, Yara mal reconhecia a jovem que a encarava de volta. O vestido caía perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida, realçando curvas que ela nem sabia que possuía. O tom de verde fazia seus olhos parecerem mais vibrantes, sua pele mais luminosa. Você está deslumbrante, murmurou Renata, genuinamente emocionada. Como uma princesa. Yara sorriu timidamente, girando levemente para ver o movimento do tecido. Obrigada. É o presente mais bonito que já recebi. E combina perfeitamente com isso, acrescentou Renata, retirando do bolso uma pequena caixa. De veludo. Dentro, um delicado colar de prata com um pingente de esmeralda em forma de gota. Para completar o visual. Enquanto Renata prendia o colar em seu pescoço, Yara sentiu uma onda de culpa. Estas pessoas a estavam tratando como família, dando-lhe presentes, confiança, um lar, e ela planejava confrontá-los com perguntas potencialmente dolorosas. Seria justo? Está tudo bem? Perguntou Renata, notando sua expressão perturbada. Sim, só... Emocionada, respondeu Yara, forçando um sorriso. Nunca imaginei estar em um lugar assim, vestida assim. Renata apertou suavemente seus ombros. Você merece isso e muito mais, Yara. Nunca duvide disso. A festa começou pontualmente às 11 da manhã. Dezenas de convidados, a maioria membros da alta sociedade brasiliense, políticos, empresários e suas famílias, circulavam pelos jardins, admirando a decoração impecável e comentando sobre o dramático resgate do pequeno herdeiro Monteiro. A história, embora mantida longe da imprensa por insistência de Ricardo, havia se espalhado nos círculos sociais da capital, adquirindo contornos quase mitológicos. Yara mantinha-se propositalmente na periferia das atenções, observando, mais do que participando. Notou como Ricardo e Fernando conduziam conversas de negócios mesmo durante a celebração, como Renata transitava com elegância entre diferentes grupos e como Cecília, imponente em seu conjunto de seda azul marinho, parecia avaliar cada convidado com olhos perspicazes. Eventualmente, foi impossível permanecer anônima. Ricardo fez questão de apresentá-la a vários convidados importantes, sempre com palavras elogiosas sobre sua coragem e caráter. A cada nova introdução, Yara sentia-se mais desconfortável, não pelo tratamento respeitoso que recebia, mas por sentir-se como uma impostora, ocupando um lugar que talvez fosse seu por direito de nascença, não por mérito. Foi durante uma dessas apresentações que notou uma mulher idosa observando-a fixamente do outro lado do jardim. Diferente dos outros convidados, seu olhar não era de curiosidade ou avaliação social, mas de choque, como se tivesse visto um fantasma. Quem é aquela senhora? Perguntou Yara discretamente a Ricardo, quando tiveram um momento a sós. Ricardo seguiu seu olhar,
e sua expressão mudou sutilmente. Helena Vasconcelos, antiga amiga da família, por quê? Ela está me olhando de um jeito estranho desde que chegou. Ricardo hesitou visivelmente antes de responder. Helena era muito próxima da minha irmã Sofia. Provavelmente está surpresa, com certas semelhanças. A menção direta a Sofia fez o coração de Yara acelerar. Era a primeira vez que Ricardo mencionava espontaneamente a irmã em sua presença. Sua irmã, repetiu Yara cuidadosamente. Eu não sabia que você tinha uma irmã. Tinha, respondeu Ricardo, seu tom indicando que o assunto era doloroso. Sofia deixou a família há muitos anos. Antes que Yara pudesse pressionar por mais informações, Gabriel começou a chorar, no colo da babá, claramente sobrecarregado com tanta agitação. Instintivamente, ela se aproximou e o pegou, acalmando-o com a facilidade que sempre a surpreendia. Você tem um dom com ele, comentou Helena Vasconcelos, que havia se aproximado sem que Yara percebesse. De perto, a senhora de cabelos brancos e postura aristocrática parecia ainda mais afetada pela presença da jovem. Obrigada, respondeu Yara, desconfortável sob o escrutínio intenso. Temos uma conexão especial, eu acho. Sem dúvida, concordou Helena, seus olhos agora marejados. Você me lembra tanto, mas é impossível. Ricardo interveio suavemente. Helena, por que não vamos até a mesa de bebidas? Estão servindo aquele vinho francês que você aprecia. Enquanto se afastavam, Yara pôde ouvir fragmentos da conversa. Um sussurro urgente de Helena. Ricardo, é como ver Sofia novamente, você não pode negar, seguido por uma resposta firme, mas inaudível de Ricardo. O restante da festa passou como um borrão para Yara. Ela se concentrou em Gabriel, usando o bebê como escudo contra perguntas curiosas e olhares avaliativos. Quando finalmente o último convidado se despediu, já no início da noite, sentiu-se exausta emocionalmente. Na quietude que se seguiu, enquanto ajudava a colocar Gabriel para dormir, tomou sua decisão final. Não podia mais adiar. Precisava saber a verdade, independentemente das consequências. Encontrou Ricardo em seu escritório, como esperava. O empresário parecia igualmente cansado, revisando distraidamente alguns papéis, enquanto um copo de uísque repousava intocado ao seu lado. Posso entrar? Perguntou Yara, batendo suavemente na porta entreaberta. Ricardo ergueu o olhar surpreso, mas assentiu. Claro, Yara. O que posso fazer por você? Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e respirou fundo. Preciso perguntar algo, e gostaria de uma resposta honesta. A expressão de Ricardo tornou-se cautelosa, mas ele indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Yara permaneceu de pé, reunindo coragem. Quem era Sofia? E por que todos acham que me pareço com ela? O choque no rosto de Ricardo foi momentâneo, rapidamente substituído por uma expressão de resignação, como se há muito esperasse essa pergunta. Lentamente, abriu a gaveta de sua escrivaninha e retirou um envelope. Como soube sobre Sofia? Perguntou sem real surpresa na voz. Ouvi você e Dona Cecília conversando ontem à noite. Não intencionalmente, mas... Yara hesitou. Vocês mencionaram meu nome e depois falaram sobre semelhanças, sobre Sofia ser irmã. Sua irmã. Ricardo assentiu lentamente, como se aceitasse que o momento finalmente chegara. Sente-se, Yara. Esta é uma história longa e dolorosa. Desta vez, ela obedeceu, seu coração martelando contra o peito. Sofia era minha irmã caçula, começou Ricardo, sua voz mais suave do que Yara jamais ouvira. 6 anos mais nova que eu. Éramos muito próximos na infância, mas na adolescência ela começou a se rebelar contra tudo. Nossa família, nosso estilo de vida, as expectativas que nossos pais tinham para ela. Ricardo abriu o envelope e deslizou uma fotografia sobre a mesa. Yara sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo ao ver a imagem. Uma jovem mulher de cabelos cacheados escuros e olhos expressivos, sorrindo para a câmera. A semelhança era inegável, como olhar para um espelho que mostrava uma versão ligeiramente alterada de si mesma. Sofia era brilhante, apaixonada, idealista. Queria mudar o mundo, ajudar os menos favorecidos.
Entrou para a faculdade de serviço social contra a vontade de nosso pai, que esperava vê-la em direito ou administração, algo apropriado para uma Monteiro. Yara não conseguia desviar os olhos da fotografia, absorvendo cada detalhe daquela mulher que provavelmente era, sua mãe. Durante a faculdade, ela se envolveu com causas sociais cada vez mais radicais. Conheceu pessoas que nossos pais consideravam perigosas. Ativistas, líderes comunitários, pessoas que questionavam o status quo que sustentava nosso privilégio. Ricardo sorriu tristemente. Em retrospecto, acho que ela estava certa em muitas de suas críticas, mas na época eu estava tão imerso em construir minha carreira que não dei o apoio que ela precisava. Ele fez uma pausa, tomando um gole do uísque antes de continuar. Quando Sofia tinha 22 anos, ela se apaixonou por um professor universitário, um homem mais velho, respeitado em seu campo, mas com ideias políticas que meu pai considerava inaceitáveis. Carlos Oliveira era seu nome. Ricardo retirou outra fotografia do envelope. Um homem de pele morena, barba bem aparada e olhos gentis. Eles se casaram contra a vontade da família. Meu pai a deserdou, cortou todos os laços. Yara sentiu um nó na garganta. E depois? Eles viveram juntos por alguns anos. Sofia continuou seu trabalho social, especialmente em comunidades carentes, ao redor de Brasília. Carlos lecionava na UNB. Eram felizes pelo que soube através de amigos mútuos. Eu tentei manter algum contato, mas era difícil. Papai considerava qualquer aproximação como traição. Ricardo deslizou uma terceira fotografia. Sofia visivelmente grávida, radiante, com Carlos ao seu lado, ambos sorrindo para a câmera. Quando Sofia descobriu que estava grávida, ela tentou uma reconciliação com a família. Achava que um neto poderia amolecer o coração de nosso pai. Ele recusou-se a vê-la, mas mamãe e eu fomos escondidos ao hospital quando o bebê nasceu. A voz de Ricardo falhou levemente. Uma menina. Eles a chamaram de Isabela. A revelação atingiu Yara como uma onda. Isabela. Seu nome verdadeiro era Isabela Oliveira Monteiro. Não Yara Silva, um nome provavelmente atribuído pelo abrigo ou por quem a encontrou. O que aconteceu depois? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ricardo passou a mão pelo rosto, claramente lutando com memórias dolorosas. Quando Isabela tinha poucos meses, houve um acidente. Carlos estava dirigindo com Sofia e o bebê durante uma tempestade. O carro derrapou em uma curva na estrada para Pirenópolis. Ele fez uma pausa, incapaz de continuar por um momento. Yara sentiu o estômago afundar, antecipando o que viria a seguir. Carlos não resistiu aos ferimentos. Sofia ficou gravemente ferida, em coma por semanas. O bebê milagrosamente sofreu apenas arranhões. Ricardo olhou diretamente para Yara, seus olhos brilhando de emoção contida. Quando Sofia finalmente despertou, ela estava diferente. O trauma cerebral, a perda do marido. Os médicos diagnosticaram depressão severa, transtorno de estresse pós-traumático. Yara sentia cada palavra como um golpe físico, tentando reconstruir em sua mente a tragédia que havia moldado seu destino. Tentamos ajudá-la. Trouxemos Sofia e o bebê para esta casa, contratamos os melhores médicos. Por alguns meses, parecia que ela estava melhorando. Então, uma manhã, ela simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que não conseguia mais suportar a dor, que não era capaz de ser mãe, que precisava encontrar seu próprio caminho para curar-se. E me deixou. Para trás, completou Yara, as palavras saindo como uma constatação, não uma acusação. Ricardo assentiu pesadamente. Deixou Isabela dormindo no berço, com o medalhão da família, o mesmo modelo que depois demos a Gabriel. Procuramos Sofia por toda parte. Contratamos detetives, mas ela havia desaparecido completamente. Os anos passaram sem notícias. O que aconteceu comigo com Isabela? No início, cuidamos dela aqui mesmo. Eu, Cecília, a equipe da casa. Mas meu pai estava envelhecendo com saúde frágil e insistia que a presença da neta o lembrava constantemente da traição de Sofia. Ele ameaçou deserdar a todos nós se continuássemos a criar a criança na família.
Ricardo fechou os olhos, a vergonha evidente em sua expressão. Não tenho orgulho do que fizemos. Decidimos que o melhor seria encontrar uma família adotiva para Isabela. Pessoas boas, amorosas, que pudessem dar a ela uma vida normal, longe do drama e das complicações dos Monteiro. Mas isso não aconteceu, concluiu Yara amargamente. Não, confirmou Ricardo. Confiamos o processo a um advogado que trabalhava para a empresa. Ele garantiu que encontraria a família perfeita, que cuidaria de todos os detalhes. Mais tarde, descobrimos que ele havia simplesmente levado Isabela ao lar Santa Mônica, registrando-a como órfã abandonada, provavelmente embolsando o dinheiro destinado à família adotiva. E vocês nunca verificaram? Nunca tentaram descobrir onde eu estava, como estava sendo tratada? A raiva começava a substituir o choque inicial de Yara. Quando finalmente descobrimos o que havia acontecido, já haviam se passado quase 2 anos. O advogado morreu em um acidente de carro, sem deixar registros claros. Tentamos rastrear Isabela, mas o sistema de adoção e acolhimento é um labirinto burocrático. As informações eram contraditórias. Alguns registros indicavam que você havia sido adotada, outros que havia sido transferida para outra instituição. Eventualmente, Ricardo parou, a culpa evidente em seu olhar. Eventualmente, a busca foi diminuindo. A vida seguiu. Meu pai faleceu, a empresa expandiu, Fernando nasceu. E Isabela tornou-se uma ferida que nunca cicatrizou completamente, mas que aprendemos a não tocar. Yara levantou-se abruptamente, incapaz de continuar sentada. Caminhou até a janela, observando a escuridão do jardim enquanto tentava processar tudo o que acabara de ouvir. Toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras, abandono e negligência, não apenas dos desconhecidos que a deixaram no abrigo, mas de sua própria família. Pessoas que tinham os recursos e o poder para encontrá-la, mas escolheram seguir em frente. Quando você encontrou Gabriel, continuou Ricardo suavemente, quando o trouxe para aquela farmácia, uma das câmeras de segurança capturou seu rosto. Foi Cecília quem notou primeiro a semelhança. Ela viu as imagens e imediatamente me ligou, dizendo que precisava ver a jovem que havia encontrado Gabriel, que havia algo familiar nela. Então, quando me convidou para vir morar aqui, foi por gratidão genuína pelo que fez por Gabriel e Yara. Mas sim, também havia a suspeita, a possibilidade que não ousávamos nomear abertamente. Ricardo aproximou-se lentamente. Quanto mais a conhecemos, mais certeza tínhamos. Os maneirismos, o sorriso, a forma como inclina a cabeça quando está concentrada, tudo, lembra Sofia. E o teste de DNA que discretamente solicitamos há uma semana confirmou o que já sabíamos no coração. Você é Isabela, filha de Sofia, minha sobrinha. Yara, ou Isabela, sentiu as lágrimas finalmente escaparem, cascateando, livremente por seu rosto. Era demais para absorver de uma só vez. Sua identidade, sua história, sua família, tudo o que acreditava sobre si mesma desmoronando e sendo reconstruído em um instante. Por que não me contou assim que suspeitou? Por que esperar que eu descobrisse sozinha? Medo, admitiu Ricardo sinceramente. Medo de sua reação, medo de reviver o passado, medo de que você nos odiasse pelo que fizemos, ou deixamos de fazer. Queríamos conhecê-la primeiro, entender que tipo de pessoa você havia se tornado. Dar tempo para que se sentisse segura conosco antes de revelar uma verdade tão dolorosa. Yara balançou a cabeça, sentindo-se traída apesar da lógica nas palavras dele. E Sofia, ela ainda está viva? Não sabemos, respondeu Ricardo tristemente. Nunca mais tivemos notícias diretas. Houve rumores ao longo dos anos, avistamentos em comunidades alternativas no interior de Minas, depois em um ashram no sul, mais recentemente trabalhando com comunidades indígenas na Amazônia, mas nada confirmado. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Yara olhava para as fotografias espalhadas sobre a mesa, fragmentos de uma vida que deveria ter sido sua, de uma família que deveria tê-la protegido. Sentia raiva, tristeza, confusão, mas também surpreendentemente alívio. Finalmente conhecia suas origens,
finalmente entendia por que sempre sentira um vazio inexplicável dentro de si. "O que acontece agora?" perguntou finalmente, sua voz surpreendentemente firme. Ricardo a observou com uma mistura de apreensão e esperança. "Isso depende de você, Isabela. Ou Yara, se preferir manter esse nome. Você é uma Monteiro por direito de nascença. Esta casa, esta família, são suas, se quiser aceitá-las." Yara pegou a fotografia de Sofia grávida, estudando-a longamente. "Preciso de tempo para processar tudo isso, para entender quem sou agora." "Tempo é algo que temos de sobra", respondeu Ricardo gentilmente. "E enquanto decide, há uma pessoa que certamente ficará feliz em continuar tendo você por perto, independentemente do nome que escolher." Como se invocado pelas palavras, o choro de Gabriel soou no monitor de bebê sobre a mesa de Ricardo. Yara sorriu involuntariamente, reconhecendo o padrão específico que indicava mais teimosia do que real desconforto. "Ele sabe exatamente quando estamos tendo conversas importantes", comentou, secando as lágrimas com as costas da mão. "Talvez seja um talento dos Monteiro", respondeu Ricardo, um sorriso frágil formando-se em seus lábios. Sofia também tinha esse dom: aparecer, precisamente quando menos se esperava e mais se precisava. Yara assentiu, sentindo uma conexão estranha com aquela mãe que nunca conhecera. Aquela mulher que a havia deixado para trás, mas que, de alguma forma misteriosa, havia colocado seu caminho na rota exata para encontrar Gabriel tantos anos depois. "Vou ver o que ele precisa", disse, dirigindo-se à porta. Na soleira parou e virou-se para Ricardo. "Obrigada por me contar a verdade, por mais dolorosa que seja." Enquanto subia as escadas em direção ao quarto de Gabriel, Yara, ou Isabela, sentia-se como se flutuasse entre dois mundos, duas identidades, duas vidas. O passado e o presente finalmente se conectavam, formando uma ponte para um futuro que, pela primeira vez, parecia aberto a possibilidades que jamais imaginara. Os meses que se seguiram à revelação foram de profunda transformação para Yara, ou Isabela, como começava a se reconhecer em seus momentos mais privados. A verdade sobre suas origens havia desencadeado um turbilhão emocional que ainda estava aprendendo a navegar. Raiva, tristeza, gratidão, esperança. Todas essas emoções se alternavam, às vezes coexistindo em um mesmo instante. Ricardo manteve sua palavra, dando a ela todo o espaço e tempo necessários para processar sua nova realidade. Não houve pressão para que assumisse o sobrenome Monteiro, ou qualquer papel específico na família. A única constante inalterada era sua relação com Gabriel, que crescia e se desenvolvia rapidamente, agora já engatinhando pela mansão e balbuciando suas primeiras palavras reconhecíveis. Numa manhã de dezembro, quase 6 meses após encontrar Gabriel no lixão, Yara estava no jardim, observando o pequeno brincar com blocos coloridos sob a sombra de uma mangueira. O cabelo do bebê, agora mais longo, formava cachinhos dourados que brilhavam ao sol, e seus olhos azuis, os mesmos de Ricardo, os mesmos que teriam sido de seu avô, fixavam-se com determinação na torre que tentava construir. "Bah, bah, bah", cantarolava Gabriel concentrado em sua tarefa. "Isso mesmo, você consegue", encorajou Yara, sorrindo ao ver sua perseverança. De seu lugar na grama podia observar a mansão que, gradualmente, começava a sentir como um lar legítimo. Seus estudos progrediam em ritmo acelerado. Os professores particulares não escondiam a surpresa com sua capacidade de absorver conhecimento, compensando anos de educação formal perdida com uma determinação inabalável. Ricardo havia oferecido contratá-la oficialmente para a Fundação Monteiro, a ala filantrópica da empresa familiar, que financiava projetos sociais em todo o país. A ideia era permitir que ela canalizasse sua experiência de vida e seu conhecimento das necessidades reais das comunidades carentes para direcionar melhor os recursos. Yara ainda considerava a proposta, atraída pela possibilidade de ajudar pessoas em situações semelhantes à que vivera, mas cautelosa quanto a se tornar definitivamente parte do mundo Monteiro. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som.
de passos se aproximando. Era Cecília, caminhando pelo jardim com a ajuda de uma bengala elegante, uma concessão recente à artrite que começava a afetar sua mobilidade, embora não diminuísse em nada sua presença imponente. "Posso me juntar a vocês?" perguntou a matriarca, indicando o banco de jardim próximo a Yara. "Claro", respondeu Yara, ainda um pouco hesitante em suas interações com a avó, que nunca conhecera adequadamente. Cecília sentou-se com a graça de décadas de treinamento social, observando Gabriel com evidente adoração. O bebê, notando sua presença, abandonou imediatamente os blocos e engatinhou em sua direção, emitindo gritinhos animados. "Venha cá, meu príncipe", chamou Cecília, inclinando-se para pegá-lo. Com o neto no colo, voltou-se para Yara. "Ele está cada dia mais esperto." "E mais teimoso", acrescentou Yara com um sorriso. "Ontem descobriu como abrir a gaveta baixa do armário da cozinha. Dona Cida quase teve um ataque quando o encontrou brincando com as colheres de pau." Cecília riu, um som surpreendentemente jovial vindo de uma mulher tão austera. Fernando era exatamente assim na idade dele. E Sofia? Ela parou lançando um olhar cauteloso para Yara. Sofia também era incrivelmente determinada desde bebê. A menção à mãe que nunca conhecera ainda causava um aperto no peito de Yara, mas já não era tão doloroso quanto nos primeiros dias após a revelação. "Ricardo me mostrou algumas fotos dela", comentou, testando as águas daquela conversa delicada. "Disse que éramos muito parecidas." "Mais do que você imagina", respondeu Cecília, ajustando Gabriel em seu colo. "Não é apenas a aparência física, é o espírito, a forma como enfrenta o mundo. Sofia tinha essa mesma luz nos olhos, esse mesmo fogo interior." "A rebelde da família", observou Yara, repetindo o termo que Ricardo usara para descrever a irmã. "Rebelde sim, mas com causa. Sofia enxergava injustiças que o resto de nós preferia ignorar, confortáveis em nosso privilégio." Cecília fez uma pausa, seus olhos distantes, perdidos em memórias. "Eu fui dura demais com ela. Apoiei meu marido quando ele a repudiou, quando deveria ter sido a ponte entre eles. É um dos maiores arrependimentos da minha vida." A sinceridade inesperada da confissão tocou Yara. Era a primeira vez que Cecília demonstrava vulnerabilidade em sua presença. "Por que está me contando isso agora?" "Porque você merece saber que o que aconteceu não foi culpa de Sofia, não inteiramente. Nós a pressionamos a se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Quando ela resistiu, reagimos com rigidez em vez de compreensão." Cecília ajustou o broche de pérolas em seu vestido, um gesto que Yara já identificara como sinal de nervosismo. "E quando ela mais precisou de nós, após o acidente, não soubemos realmente como ajudá-la." Gabriel começou a se agitar no colo da bisavó, estendendo os braços para Yara. Cecília o entregou gentilmente, observando como ele imediatamente se acalmava ao ser acolhido pela jovem. "Vê como ele confia em você, como sabe instintivamente que está seguro em seus braços." A voz de Cecília embargou levemente. "É assim que deveria ter sido entre você e Sofia, entre você e todos nós." Yara sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. "O passado não pode ser mudado." "Não, não pode, mas o futuro ainda está sendo escrito." Cecília retirou um envelope da bolsa que trazia consigo. "É por isso que tomei a liberdade de fazer algo que talvez você considere uma intromissão." Curiosa, Yara aceitou o envelope, ajustando Gabriel em seu colo para poder abri-lo. Dentro encontrou documentos oficiais, certidões, registros, papéis legais com timbres governamentais. "O que é isso?" e perguntou confusa. "Sua identidade restaurada", respondeu Cecília simplesmente. "Seu nome de nascimento, sua filiação correta, seu lugar na família Monteiro legalmente reconhecido. Não é uma adoção retroativa, é uma retificação da verdade que nunca deveria ter sido ocultada." Yara, agora oficialmente Isabela Oliveira Monteiro, folheou os documentos com mãos trêmulas. Era surreal ver seu verdadeiro nome impresso em papel, ver-se reconhecida como filha de Sofia Monteiro e Carlos Oliveira,
neta de Antônio e Cecília Monteiro, sobrinha de Ricardo. Como conseguiu isso? Perguntou atônita. Tenho meus recursos, respondeu Cecília com um leve sorriso. Décadas construindo relações em Brasília servem para algo. Mas mais importante que isso, tinha a verdade ao meu lado. E evidências. O teste de DNA, registros hospitalares do seu nascimento que... Guardei todos esses anos, fotografias, testemunhas do período em que você viveu conosco antes de ser abandonada pela segunda vez, completou Yara Isabela, sem conseguir conter a pontada de amargura. Cecília aceitou a acusação implícita com dignidade. Sim, um erro imperdoável que nunca poderemos desfazer completamente, mas que talvez possamos com o tempo compensar de alguma forma. Gabriel, alheio à intensidade do momento, começou a brincar com o colar que Yara usava, o mesmo que Renata lhe dera para a festa de 7 meses, agora um acessório frequente. Seus dedinhos exploravam a pequena esmeralda com fascínio. Você não precisa fazer nada com esses documentos, continuou Cecília. Pode continuar sendo Yara Silva para o mundo, se preferir. Pode manter distância da família Monteiro, construir sua própria vida independente de nós. Ninguém a culparia por isso. Mas queria que soubesse que a porta está aberta, que sempre esteve, mesmo quando não sabíamos onde encontrá-la. Yara contemplou as palavras da avó, sentindo o peso daquela oferta. Era mais do que documentos e reconhecimento legal. Era a chance de reclamar uma herança que ia além de bens materiais ou status social. Era a possibilidade de pertencer verdadeiramente a uma linhagem, a uma história. Obrigada, disse, finalmente recolocando os papéis no envelope. Vou pensar sobre isso. Cecília assentiu, respeitando sua hesitação. Levantou-se com certa dificuldade, apoiando-se na bengala. Há mais uma coisa que preciso lhe contar, algo que descobri recentemente. A seriedade em seu tom fez Yara se endireitar, instintivamente apertando Gabriel mais junto ao peito. O que foi? Contratei investigadores particulares para tentar localizar Sofia novamente. Depois que você apareceu, senti que era importante fazer um último esforço para encontrá-la. Cecília fez uma pausa, como se me disse suas próximas palavras. Há 3 dias recebi um relatório. Encontraram pistas recentes em uma comunidade sustentável no interior de Goiás, próximo à Chapada dos Veadeiros. O coração de Yara acelerou. Ela está lá? Os investigadores não puderam confirmar com certeza absoluta. A mulher que encontraram usa outro nome agora, Maia Luz, e vive de forma extremamente simples, como professora de yoga e medicina. Natural. Mas a idade e a descrição física, alguns detalhes específicos sobre seu passado que foram mencionados por pessoas próximas a ela. Cecília estendeu uma fotografia. Eles conseguiram esta imagem à distância. Com mãos trêmulas, Yara pegou a foto. Mostrava uma mulher de meia-idade de costas, cabelos grisalhos presos em uma trança longa, conversando com um grupo de crianças em um jardim exuberante. Não era possível ver seu rosto, apenas sua postura, a inclinação característica da cabeça, a forma como gesticulava ao falar. Não posso confirmar se é ela, admitiu Cecília, mas algo me diz que sim. E pensei que você deveria saber, deveria ter a opção de descobrir por si mesma. Yara sentiu uma tempestade emocional se formando dentro dela. Sofia, sua mãe, possivelmente viva, a poucas horas de distância. A mulher que a havia dado à luz e depois abandonado, que havia desaparecido por 16 anos, que havia deixado um vazio que nenhum abrigo, nenhuma instituição conseguira preencher. O que você faria? Perguntou a Cecília, sua voz quase um sussurro. Se estivesse no meu lugar? A matriarca considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Eu iria, não necessariamente para perdoar ou para confrontar, mas para entender, para fechar um ciclo, para olhar nos olhos da pessoa que me deu a vida e ver o que há lá. Dor, arrependimento, indiferença, amor. Seja o que for, seria meu direito saber. Gabriel, sentindo a tensão de Yara, começou a resmungar inquieto. Ela o acalmou automaticamente, balançando-o suavemente enquanto processava tudo o que acabara de ouvir. Preciso pensar sobre isso também, disse finalmente. Claro,
Cecília inclinou-se para beijar a testa de Gabriel e, num gesto surpreendente, apertou levemente o ombro de Yara. Independentemente do que decidir, saiba que agora você tem uma família que a apoia, que não a abandonará novamente. Enquanto observava Cecília retornar lentamente para a casa, Yara sentiu uma estranha sensação de paz começar a se formar em meio à tempestade emocional. Era como se peças de um quebra-cabeça complexo finalmente começassem a se encaixar, revelando um padrão que sempre estivera lá apenas esperando para ser descoberto. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, Yara sentou-se na varanda de seu quarto, observando as luzes de Brasília ao longe. Tinha os documentos fornecidos por Cecília espalhados sobre a mesa, junto com a fotografia da mulher que poderia ser Sofia. A seu lado, um laptop aberto mostrava um mapa da região da Chapada dos Veadeiros, com uma pequena comunidade chamada Vale da Lua destacada, o local onde os investigadores haviam encontrado Maia Luz. A decisão cristalizava-se lentamente em sua mente. Precisava ir. Precisava ver por si mesma. Não para buscar uma mãe que nunca tivera, não para exigir explicações ou perdão, simplesmente para completar sua própria história, para entender as circunstâncias que a haviam moldado, para olhar nos olhos da mulher que compartilhava seu sangue e dizer: sobrevivi, tornei-me alguém, encontrei meu próprio caminho. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ricardo, trazendo uma xícara de chá. Pensei que pudesse querer isso, disse ele, colocando a bebida quente ao lado dela. Cecília me contou sobre a conversa de vocês. Yara assentiu, agradecendo com um gesto. Estou pensando em ir até lá, ver se é realmente ela. Imaginei que estaria. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado, observando as luzes da cidade junto com ela. Quer companhia? A oferta a surpreendeu. Você iria comigo? Se quiser. Ou posso apenas providenciar o transporte, acomodações, o que for necessário para que vá confortavelmente. Ele fez uma pausa. Ou pode ir completamente sozinha, se preferir. Respeitarei qualquer decisão. Yara considerou as opções. Parte dela queria enfrentar esse momento sozinha, como enfrentara tantos outros desafios em sua vida. Mas outra parte, uma parte que estava aprendendo a aceitar, reconhecia o valor de ter apoio, de não precisar carregar todos os fardos isoladamente. Acho que gostaria que viesse comigo, disse finalmente. Mas quero ser eu, a falar com ela se for realmente Sofia. Claro, Ricardo olhou para os documentos sobre a mesa. E quanto a estes, já decidiu? Yara tocou a certidão que oficializava seu nome verdadeiro. Ainda não sei se quero ser publicamente Isabela Monteiro. Há muita responsabilidade, muita história nesse nome. O nome não define quem você é, respondeu Ricardo gentilmente. São suas escolhas, suas ações que importam. Isabela e Yara. Qualquer que seja o nome que escolha, você continua sendo a mesma pessoa que encontrou Gabriel naquele lixão, que o aqueceu, alimentou e protegeu sem pensar duas vezes. As palavras tocaram Yara profundamente. Obrigada por isso. Por mim. Ver além do nome, além da história. É o mínimo que posso fazer, depois de tantos anos não vendo você completamente. Ricardo levantou-se, respeitando seu espaço. Vou providenciar tudo para a viagem. Quando quiser partir, é só me avisar. Quando Ricardo saiu, Yara voltou-se novamente para a vista noturna, sentindo uma determinação renovada surgir dentro dela. Independentemente do que encontrasse na Chapada dos Veadeiros, fosse Sofia, ou apenas mais um beco sem saída na busca por suas origens, sabia que retornaria mais forte, mais completa. Gabriel havia se tornado sua âncora, sua conexão, com um futuro que antes parecia impossível. A família Monteiro, com todas suas complexidades e contradições, oferecia agora uma estrutura que poderia sustentar seus sonhos, não mais como uma intrusa ou uma adotada por caridade, mas como alguém que pertencia legitimamente àquele universo. E, talvez, apenas talvez, o encontro com Sofia, se realmente fosse ela, pudesse completar o círculo, fechar feridas antigas
e abrir possibilidades que nunca ousara imaginar. Uma semana depois, Yara encontrava-se em uma pequena estrada de terra, com Ricardo ao seu lado, aproximando-se da comunidade Vale da Lua. O lugar era de uma beleza serena, montanhas suaves ao fundo, campos verdejantes pontilhados de flores silvestres, construções simples mas harmoniosas, integradas à paisagem natural. Seguindo as instruções dos investigadores, dirigiram-se a uma casa de 2 andares construída com técnicas sustentáveis, paredes de taipa, telhado verde, painéis solares. No jardim frontal, repleto de ervas medicinais e flores coloridas, uma mulher estava ajoelhada cuidando de um canteiro. Mesmo de costas, mesmo com os cabelos agora grisalhos, Yara reconheceu imediatamente a inclinação característica da cabeça, a forma como os ombros se moviam ao trabalhar, gestos que ela mesma fazia sem perceber, gestos que havia visto nas fotografias antigas mostradas por Ricardo. Seu coração acelerou. Respirou fundo, apertando brevemente a mão de Ricardo para buscar força, e então caminhou sozinha em direção à mulher. "Com licença", chamou, sua voz mais firme do que esperava. "Estou procurando por Sofia Monteiro." A mulher congelou momentaneamente, então lentamente virou-se. O rosto que encontrou, o seu era mais envelhecido que nas fotografias, marcado por linhas que falavam de sol, vento, risos e lágrimas. Mas os olhos, os mesmos olhos que Yara via no espelho todos os dias, arregalaram-se em reconhecimento imediato, choque e algo mais profundo, algo que parecia uma mistura de medo e esperança. "Isabela?", sussurrou a mulher, sua voz trêmula. É você?" Yara sentiu o mundo girar ao seu redor. Anos de perguntas sem resposta, de vazios inexplicáveis, de sonhos sobre uma mãe cujo rosto não conseguia imaginar. Tudo culminando neste momento, neste encontro que parecia simultaneamente inevitável e impossível. "Sim", respondeu simplesmente. "Sou eu." Sofia, porque era ela, sem dúvida alguma era ela, levantou-se lentamente, suas mãos sujas de terra tremendo visivelmente. Parecia não saber o que fazer, como reagir, como processar a aparição súbita da filha que abandonara 16 anos atrás. Como me encontrou?" "É uma longa história", respondeu Yara, sentindo uma calma surpreendente diante da emoção visível de Sofia. "Uma história que começa com um bebê perdido em um lixão e termina aqui, neste jardim." Sofia olhou além dela, notando Ricardo parado à distância respeitosa. Seu rosto demonstrou reconhecimento, depois algo próximo ao pânico. "Ricardo também está aqui", murmurou, mais para si mesma que para Yara. "Ele me ajudou a encontrá-la. Mas vim por minha própria decisão." "Você está tão crescida, tão bonita." Sofia deu um passo hesitante em sua direção. Depois parou, claramente insegura se tinha o direito de se aproximar mais. "Eu pensei em você todos os dias destes 16 anos." "Mas nunca voltou para me procurar", observou Yara, não como acusação, mas como constatação de um fato que precisava ser nomeado. Sofia baixou os olhos, a vergonha evidente em sua postura. "Não. E esse será sempre o maior erro da minha vida, a dor que nunca pude superar completamente." Ela ergueu o olhar novamente, enfrentando a filha com uma honestidade crua. "Não espero seu perdão, Isabela. Só quero que saiba que não foi por falta de amor. Foi por acreditar em meu estado mental devastado pela perda e pelo trauma, que você estaria melhor sem uma mãe quebrada, incapaz de oferecer estabilidade." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons da natureza ao redor. Pássaros cantando, o vento suave nas folhas, a vida seguindo seu curso imperturbável como havia feito durante todos os anos de separação. "Gostaria de entrar?", se convidou Sofia finalmente. "Podemos conversar melhor lá dentro. Tenho muito para lhe contar, sobre seu pai, sobre mim, sobre as escolhas que fiz, se quiser ouvir." Yara assentiu lentamente. "É por isso que vim, para ouvir, para entender." Com um gesto, chamou Ricardo para se juntar a elas. Os três,
pai, filha, neta, irmão, irmã, sobrinha, os fragmentos de uma família há muito separada. Caminharam juntos em direção à casa simples onde Sofia havia reconstruído sua vida. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma conversa que havia esperado 16 anos para acontecer. Sofia contou sobre seu amor por Carlos, sobre a alegria do nascimento de Isabela, sobre o acidente que destruiu seu mundo e sua mente. Falou sobre a depressão profunda que a consumiu, sobre o medo paralisante de não ser capaz de criar adequadamente uma filha, sobre a decisão, que agora reconhecia como produto de uma mente adoecida, de deixar a bebê com a família que acreditava poder oferecer mais do que ela jamais poderia. Contou sobre os anos de peregrinação, buscando cura em terapias alternativas, comunidades espirituais, trabalho voluntário com pessoas em situação ainda mais desesperadora que a sua. Falou sobre a culpa que nunca a abandonou, sobre as inúmeras vezes que pensou em voltar, apenas para ser paralisada pelo medo de descobrir que era tarde demais, que Isabela havia sido adotada por uma família amorosa e não precisava da mãe, que a abandonara. Ricardo, por sua vez, assumiu a responsabilidade pela forma como a família havia lidado com a situação, a falha em procurar Isabela mais arduamente, a decisão de eventualmente seguir em frente, o silêncio que se formou ao redor do assunto ao longo dos anos. E Yara, ou Isabela, pois naquele momento os dois nomes começavam a se fundir em sua identidade, contou sua própria jornada. A infância no abrigo, os anos nas ruas, a luta diária pela sobrevivência, e então o momento transformador em que encontrou Gabriel, como esse encontro improvável havia reconectado os fios soltos de seu destino, trazendo-a de volta ao círculo familiar que nunca deveria ter perdido. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas da casa simples, Sofia fez a pergunta que claramente a atormentava. O que acontece agora, Isabela? Depois de tudo que contei, depois de tudo que você viveu, há espaço para mim em sua vida? Yara considerou a pergunta, com a mesma seriedade com que havia considerado todas as decisões importantes nas últimas semanas. Olhou para a mulher à sua frente. Não mais uma figura mitológica, nem vilã, nem heroína, apenas uma pessoa real com falhas profundas e um amor inegável, mesmo que mal direcionado. Não sei exatamente, respondeu com honestidade. Não posso prometer que seremos mãe e filha no sentido convencional. Esse tempo passou, mas podemos talvez construir algo novo, algo que respeite quem nos tornamos, os caminhos que percorremos separadamente. Sofia assentiu, aceitando aquela resposta incerta, como mais do que jamais esperara receber. Gostaria muito disso. Há alguém que você deveria conhecer, continuou Yara, voltando-se para Ricardo. Gabriel, seu sobrinho neto. Ele é especial. De certa forma, foi ele quem nos reuniu a todos. Eu adoraria conhecê-lo, respondeu. Sofia, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. Talvez pudesse visitar Brasília, sugeriu Ricardo cautelosamente. Quando estiver pronta. A casa. Nossa casa está aberta para você, Sofia. Sempre esteve. O ciclo que começara a se fechar quando Yara encontrou Gabriel no lixão, agora se completava. Não com um final perfeito de conto de fadas, não com o apagamento mágico de 16 anos de separação e dor, mas com algo talvez mais valioso. A possibilidade de um novo começo, de cura, de reconstrução. Enquanto observava Sofia e Ricardo conversando cautelosamente, reaprendendo a linguagem da família após tanto tempo, Yara sentiu uma certeza se formar dentro dela, independentemente do nome que escolhesse usar. Yara Silva, a sobrevivente das ruas. Ou Isabela Monteiro, a herdeira reencontrada, sua identidade verdadeira, havia sido forjada através de todas essas experiências, todas essas pessoas que agora faziam parte de sua vida. O bebê abandonado no lixão havia sido o catalisador, o elo perdido, que reconectou vidas separadas por tragédia e escolhas dolorosas. Gabriel, em sua inocência, havia completado um círculo que ninguém acreditava ser possível fechar. E Yara, Isabela, agora podia olhar para o futuro não mais como uma órfã sem passado,
mas como uma mulher com uma história complexa e rica, com raízes recém-descobertas e ramos que continuariam a crescer em direções que apenas começava a vislumbrar. A menina do lixão que salvara um herdeiro havia, sem saber, salvado a si mesma no processo. E nesse salvamento mútuo, nesse entrelaçamento